Tá. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 19 e 20. O texto diz assim: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra viva e eficaz. Nós agradecemos porque ela é alimento para a nossa alma. Graças te damos, Senhor, pelo alimento espiritual que o Senhor nos concede, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco, instrua-nos, coopere, ó Deus, com o nosso entendimento para que possamos absorver aquilo que é necessário para o nosso alimento. Nós assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu estou muito feliz por chegar finalmente à conclusão desta série de exposição do Evangelho de Marcos. E pela graça divina, nós começamos no dia 5, isso mesmo, no dia 5 de março de 2023. Naquele dia nós começamos Marcos capítulo 1. E aí fomos até chegar aqui no capítulo 16, nesses dois últimos versículos. Naquele primeiro ano, eu preguei cerca de 28 pregações no Evangelho de Marcos. Já em 2024, foram ministradas 40 pregações, aonde finalizamos o ano passado no capítulo 14, versículo 9. E este ano de 2025, até aqui, e com esta pregação, serão 19 pregações. Portanto, meus irmãos, foram cerca de 87 domingos entendendo o Evangelho de Marcos. Foram cerca de 87 pregações neste Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrado por Marcos, ou João Marcos. Você, então, pode conferir, se você perdeu aí todas essas pregações, você pode conferir todas elas no Instagram, IPB Coribe, tá? Pode conferir lá. E com certeza será de grande valia para a sua edificação. E algumas dessas pregações eu estou colocando em áudio, estão em áudio no meu canal do YouTube, tá? Graças a Deus por todas essas lives que têm sido transmitidas até aqui, através do celular, com a expectativa de edificar, inclusive você que nos assiste, que nos acompanha até aqui, em toda essa trajetória. Inclusive, você que nos assiste, se você deseja e pode contribuir para que continuemos transmitindo as pregações e aos domingos à noite, me procure ou mande uma mensagem lá no canal para que nós possamos investir um pouco mais nas transmissões das pregações. Nós estamos precisando, por exemplo, de um tripé para fixar o celular e aos poucos nós vamos melhorando a qualidade dessas transmissões, a fim de que a palavra do Senhor alcance mais ouvintes. Quanto a vocês que estão aqui presentes, eu quero dizer, nesta última pregação deste Evangelho, eu quero dizer que nós estamos necessitando de mais uma pessoa para substituir Maria Luísa ali neste trabalho tão importante, que é o trabalho de colocar a transmissão das pregações. Ela tem feito muito bem esse trabalho
mas acaba sobrecarregando. Então, a pessoa que pode substituir a Maria Luísa não precisa necessariamente saber mexer, basta querer. Basta querer servir, que nós iremos dar todas as instruções, se necessário, vamos oferecer um curso para que assim outra pessoa possa substituir a nossa irmã, a fim de que não fique tão sobrecarregado para ela. Repito, tem feito um excelente trabalho, mas a gente percebe as atribuições que ela tem assumido e a igreja é isso. Cada pessoa faz um pouco e juntos nós fazemos muito para a honra e glória do Senhor. Pois bem, tendo dito isso, vamos à pregação de hoje. Meus irmãos, a pregação de hoje se relaciona com o tema a exaltação triunfante de Cristo e a sua relação conosco. A exaltação triunfante de Cristo e a sua relação conosco. Amados irmãos, nós temos visto neste capítulo 16 do Evangelho de Marcos, temos visto o resumo das aparições de Jesus aos seus seguidores. E lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz que a estes também, depois de Jesus ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E nesses dois versos que nós lemos, o evangelista Marcos está falando sobre as três últimas fases da exaltação de Cristo. Primeira etapa, falando dessa exaltação triunfante de Cristo e sua relação conosco. A primeira etapa da exaltação de Cristo, de acordo com este texto, lógico que já houve uma anterior, mas a primeira etapa é aqui a sua ascensão. É claro que, em certo sentido, esta ascensão, ou seja, este levantamento de Jesus para o céu, é um complemento do seu levantamento da terra. É um complemento do primeiro estágio, que foi a ressurreição de Jesus. Mas aqui nós temos um significado especial para esta ascensão de Jesus, meus irmãos. Nós temos duas histórias, ou duas narrações, dois relatos acerca da ascensão de Jesus. Na primeira metade do verso 19, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Foi recebido no céu, até aqui. Irmãos, enquanto este evangelista Marcos se concentra na recepção de Jesus no céu, o evangelista Lucas, narrando este mesmo fato, ele dá mais atenção à ocasião de seu levantamento, da sua ascensão para o céu. Você pode conferir isso lá em Lucas capítulo 24, versos 50 a seguir. Lucas 24, a partir do versículo 50, diz assim: a seguir, Jesus os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Amados irmãos, aquela foi uma ascensão visível. Significa então que Jesus não ressuscitou apenas com o seu espírito. De corpo e alma, Jesus ressuscitou, e aquela foi uma ressurreição visível do mediador, segundo a natureza humana. E ele foi da terra ao céu. E foi de um lugar para outro. Isso incluiu uma nova glorificação da natureza de Cristo.
É claro que depois que ele ressuscitou, ele mostrou as mãos com os furos dos pregos, nos pés do seu lado, especialmente para Tomé. Mas aqui há algo especial quando Jesus é recebido nos céus com a coroa de glória. Após a sua ascensão, então, após ser elevado para o céu, a segunda etapa da exaltação de Jesus é a sua entronização, de acordo com este texto. Ele foi entronizado, ou seja, ele assentou-se no trono. Acompanhe, por favor, a última parte do capítulo 19, Marcos 16, verso 19. Diz que Jesus assentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra de Deus. A expressão destra de Deus, irmãos amados, não pode ser tomada no sentido literal, certo? Isto porque Jesus, ele é espírito. No momento ele está aqui conosco, mas nós não o vemos. Em crianças, nós não vemos Jesus, mas nós sentimos a presença dele. Como diz um cântico, o nosso coração é uma casinha onde Jesus habita. Como as crianças cantaram aqui nesta noite, a alegria está onde? No coração de quem? De quem já conhece a Jesus. Isso porque Jesus, ele é invisível, mas ele é real. Isso porque Jesus, tendo habitado aqui, tabernaculado entre nós, ele subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. Isto indica, amados irmãos, a posição entronizada que Cristo ocupa. De lá, ele governa tudo e todos. Ele é glorioso e poderoso. E durante esse período em que ele está assentado à destra de Deus Pai, durante este período, ele governa, ele protege a sua igreja, ele governa, dirigindo assim o curso do universo para o bem de sua igreja. E sabe de uma coisa especial? Jesus, ele ora por você. Uma das funções de Jesus quando está no céu neste momento é interceder. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece a sua indisposição e a minha para orar. Ele conhece que muitas vezes nós não temos palavras para expressar. É por isso que ele está continuamente intercedendo por nós, apresentando o sacrifício ao Deus Pai, nos representando lá. O apóstolo Paulo resume a trajetória de Jesus em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, pensando nesse assunto, ele diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus passou por todos os estágios de humilhação e também de exaltação. E isso também se aplica a você e a mim. Neste momento, nós estamos enfrentando um período de humilhação.
Você não percebe, mas neste momento que você está sentado, de alguma forma você está sentindo dor, mesmo que você não sinta. Como pode estar com dor sem se sentir? De alguma forma, o seu corpo está pressionado aí na cadeira. De alguma forma, por mais que temos aqui uma climatização, por mais que temos aqui um certo conforto, mas de alguma forma nós estamos no período de humilhação e muitas outras maneiras através das quais nós somos humilhados. Mas a esperança que temos, que assim como Jesus passou por todos os degraus, como eu gosto de dizer, por todos os degraus de humilhação, através da sua ressurreição, ele iniciou-se a sua caminhada, iniciou as fases da exaltação, e aqui nós já vimos a sua ascensão, e estamos vendo o seu assentar-se à direita de Deus, ou seja, a sua entronização. A sua entronização. A epístola aos Hebreus, falando do sacrifício perfeito de Cristo, no capítulo em Hebreus, diz que Jesus, ele adentrou aos céus. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, irmãos, como estamos vendo aqui esta entronização, na entronização, Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele teve acesso ao lugar mais especial, mais escondido do lugar celestial. Um lugar onde ninguém pôde entrar ainda. Ele veio da eternidade e ele entrou de novo na eternidade, naquele lugar, a fim de nos preparar um ambiente especial, a fim de apresentar ao Pai o seu sacrifício. É como se o Papai do Céu tivesse dado a ele uma missão, e como deu uma missão a Jesus. Qual é a missão de Jesus, de acordo com nós vimos neste Evangelho de Marcos? Marcos 10, 45, é central neste Evangelho, quando diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta é a missão de Jesus, registrada em Marcos 10, 45. E Jesus, então, depois de cumprir esta tarefa, esta missão, ele vai para o céu através da ascensão, ele assenta-se à destra de Deus, entronizado então, e lá ele entrega ao Pai tarefa dada, tarefa cumprida. Jesus não se afastou 1 milímetro do percurso que Papai do Céu deu a ele. E lá, então, quando ele foi entronizado, meus amados irmãos, ele iniciou a sua obra intercessória no trono. Ou seja, ele iniciou a sua oração. Tudo bem que ele continuou aquilo que ele sempre fazia quando esteve entre os discípulos. Mas lá, ele continuou intercedendo por nós. Lá ele foi preparar um lugar para todos aqueles que creem em seu nome. João, capítulo 14, versos 1 a 3. João 14, versos 1 a 3. E pela fé, então, amados irmãos, pela fé, nós que cremos em Jesus, já estamos assentados nos lugares celestiais, como diz a Bíblia, lá em Efésios capítulo 2. Nos planos de Deus,
você e eu já estamos exaltados, certo? É um troféu que nós ainda não recebemos, mas nós já nos foi prometido este troféu, não com base em nossas boas obras, mas com base na boa obra de Jesus por nós. Através de Jesus, como diz a Bíblia, nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Ele. Portanto, nós devemos viver de maneira empolgada com este Evangelho. Nós devemos viver de maneira esperançosa que um dia também iremos ser assunto ao céu, naquele maravilhoso dia, quando Jesus voltar, quando os céus se rasgarem e Ele arrebanhar através dos anjos todas as suas ovelhas. Esta é a nossa esperança, irmão. Esta é a nossa esperança. O fato de Jesus assentar-se à destra de Deus nos dá garantia que nós temos um lugar reservado. Você tem um lugar reservado se você crê em Jesus. Irmãos, a exaltação de Jesus nos possibilita entrar no Santo do Santo, ou no Santo do Santo. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, a partir do versículo 14, fala que Jesus penetrou o céu como nosso sumo sacerdote. E baseado na entronização de Jesus, nós também podemos aproximar junto ao trono da graça, através da oração. Entronizar de maneira corajosa, intrépida, com intrepidez, na certeza, irmãos, que as nossas orações não são bloqueadas, não são rejeitadas, pois a Bíblia nos diz no Salmo 66, versículo 20, bendito seja o Senhor, que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. A nossa oração não é rejeitada pelo Pai, porque Jesus está intercedendo por nós continuamente. De acordo com o relato do evangelista Lucas, após a elevação de Jesus às alturas, os discípulos, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Portanto, meus irmãos, esta deve ser também a nossa postura diante deste relato da ascensão de Jesus. Diante deste relato da ascensão e da entronização, os discípulos, então, glorificando a Deus, voltaram para o templo de Jerusalém e diariamente louvavam a Deus. Nós também nós devemos ter esta postura de continuar congregando, de continuar aproximando-nos mais e mais do trono da graça. É claro que podemos fazer isso em casa, no trabalho, na rua, aonde for, mas este é o momento em que a igreja se reúne para que de maneira pública, de maneira unida, de maneira corporativa, apresentar um louvor aceitável a Deus. Devemos continuar, irmãos. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E quando eu cito este texto,
Eu não estou apontando o dedo para aqueles que não estão congregando, mas eu estou citando Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Isto para mostrar que desde aquela época do escritor bíblico, as pessoas estavam deixando de congregar. E o escritor bíblico, então, preocupado com isso, com o esvaziamento, com o esfriamento do amor, ele dizia assim: irmãos, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes estimulemos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Observe você que o princípio é o mesmo. É crer em Jesus, é crer na sua exaltação e é louvá-lo, é esperar a sua volta. O princípio é o mesmo. Tudo muda, irmãos. Tudo muda. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Fiquemos com a palavra. Fiquemos então com os preceitos do Senhor. Estamos vendo sobre a exaltação triunfante de Jesus e a relação dessa exaltação triunfante conosco. Já vimos que, de acordo com este texto, o primeiro estágio é a ascensão, o segundo estágio é o assentar-se à destra de Deus. Mas o terceiro e último estágio, de acordo com esse texto, é a intercessão de Jesus. Eu já falei um pouco até aqui sobre a intercessão, mas eu tomo uma palavra-chave aqui no versículo 20, aonde diz assim, acompanhe na sua Bíblia, Marcos 16, verso 20. E eles, ou seja, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Depois que os discípulos receberam a promessa da vinda do Espírito Santo, depois disso foi que eles saíram em toda parte. Jesus falou: voltem para Jerusalém, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas depois que eles receberam, eles saíram pregando a palavra a toda parte. Digno de nota, meus irmãos, é o fato de João Marcos, este mesmo evangelista que escreveu esse evangelho, ele auxiliou os missionários nesta tarefa da pregação da palavra. Atos capítulo 13, versículo 5, fala sobre a atuação de João Marcos juntamente com Barnabé e também com o apóstolo Paulo. João Marcos, que recebeu as instruções através do apóstolo Pedro, escreveu este evangelho. João Marcos não só falou, não só registrou o evangelho, ele participou da tarefa da proclamação do evangelho. Isto mostra que não somente os apóstolos, mas toda a igreja é chamada à evangelização. Não somente os pastores, os missionários, mas toda a igreja, como vimos domingo passado, toda a igreja é comissionada a evangelizar.
Eu quero chamar a sua atenção aqui, neste último versículo do Evangelho de Marcos. Quero chamar a sua atenção para a palavra cooperar, ou cooperação de Jesus. O fato de Jesus cooperar com os seus discípulos. De acordo com este texto aqui, versículo 20, Jesus está cooperando com você. O que é cooperação? Cooperação é trabalhar com. Operar é trabalhar. Cooperar é trabalhar com. Quando diz que Jesus cooperava ou cooperando com os discípulos, quer dizer que Jesus estava trabalhando no trabalho dos discípulos. E Ele está trabalhando também em nosso trabalho aqui nesta igreja. É maravilhoso e um fato de sabermos, irmãos, que não estamos trabalhando sozinhos. Embora muitas vezes nos sentimos sozinhos, como eu às vezes me sinto sozinho no trabalho pastoral, mas Jesus, o nosso supremo pastor, está trabalhando conosco. Não podemos perder de vista esta realidade. Atos capítulo 14 diz que os apóstolos missionários demoraram ali muito tempo falando ousadamente a palavra, e o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo-se que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Isso é em Atos capítulo 14, o que tem a ver com Marcos 16, verso 20. Mais uma vez lá em Atos 14 fala da cooperação de Jesus por meio dos sinais. Então, meus irmãos, Jesus, ele cooperava com os seus discípulos através dos sinais, como nós já vimos domingo passado. Acontece que os sinais que Jesus tem feito hoje nem sempre são sinais exteriores, como curas físicas. O maior milagre, preste atenção nisso que eu vou falar, o maior sinal da manifestação de Jesus na atualidade é o sinal de transformação das pessoas. O maior sinal, o maior milagre é o milagre espiritual. O que nós precisamos e queremos ver, irmãos, é pessoas recebendo a transformação, pessoas sendo convertidas a Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja, esse deve ser o nosso alvo. E eu estou feliz, irmãos, porque na última sexta-feira, pela segunda vez, estivemos lá, eu juntamente com o Tiago, estivemos lá em Vila Nova, ministrando a palavra aos irmãos lá. E os meus irmãos que estão empolgados em se juntar a nós nessa tarefa.
Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. E é Jesus que coopera conosco para que a cooperação do nosso trabalho possa ter bons e frutíferos resultados. Ainda hoje, Jesus continua cooperando conosco. Ainda hoje, Jesus está realizando sinais. Mas o importante não são os sinais em si, os milagres em si. O importante é que as pessoas reconheçam quem é Jesus. Quem é Jesus? Pois muitos recebem o milagre e esquecem o que deu o milagre. Aqui, meus irmãos, aqui é confirmada então a promessa feita por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando diz assim: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a segunda volta de Jesus, ele, através de sua intercessão à destra de Deus, ele está continuamente cooperando com a sua igreja na missão que ela recebeu. E isso me alegra. Isso me alegra muito. O fato de Jesus nos assistir, o fato de Jesus cooperar, trabalhar em nosso trabalho. Já estou quase concluindo, mas voltando lá para o registro de Atos dos Apóstolos, depois do mandado para a evangelização, o que tem a ver com a pregação anterior, lá em Atos apresenta a promessa da segunda vinda de Jesus, quando diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos dos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Irmãos, mais uma vez o escritor aos Hebreus reforça esta promessa ao dizer que, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, versículo 27 e 28. Já vou concluindo dizendo que Jesus, em seu estado de humilhação, deixou a sua glória para nos visitar neste mundo. Mas a ressurreição marcou o início como sendo o primeiro degrau de sua exaltação para nos conduzir ao seu lar celestial. Algumas aplicações finais aqui. Algumas implicações para você que já é convertido. Quem já é convertido a Jesus Cristo, diga assim: eu.
Mais uma vez. Quem já é convertido a Jesus, diga eu. Ó, houve mais conversões aqui, parece. Então é para você esta implicação aqui. Entre a exaltação da qual nós tratamos aqui e o retorno de Jesus Cristo ao mundo, a segunda vinda, você que já é salvo tem dois lugares para atuar. Você tem esta igreja, esta comunidade de crentes em Jesus, para imitar o que os discípulos fizeram quando voltaram do Monte das Oliveiras. Você tem esse lugar. Você tem também a comunidade de descrente, a comunidade na qual você habita, você mora, a sua rua, o seu bairro. Então você tem esse lugar e tem um lugar externo também. Você tem o convívio cristão, aonde você se relaciona na sua família aqui, mas você também se relaciona com pessoas de fora que não creem em Jesus. E você e eu precisamos estar preparados para dialogar com essas pessoas, para pregar com palavras e com testemunho de fé. Mas a segunda implicação desta pregação eu deixo para aqueles que ainda não se vê como um convertido, como salvo em Jesus Cristo. Eu pergunto a você, inclusive a você que nos assiste neste momento, ou no momento que você assistir a esta pregação, você já recebeu o passaporte para o céu? Você já recebeu a garantia, a confirmação no coração de que o céu já está garantido para você? Se não, você precisa assumir esse compromisso em vida. Pois da morte segue-se ao juízo, como acabei de falar aqui. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus com fé e arrependimento, com submissão à sua palavra. Então que Jesus continue aplicando essas verdades aos nossos corações e que seja evidenciado a cooperação de Jesus em tudo que somos e em tudo que fazemos. Seja você uma bênção aonde você for, crendo que Jesus, Ele coopera com você. E Ele voltará para te buscar. Você está preparado para isso? Andemos sempre preparados para o encontro com o nosso maravilhoso Jesus, conforme o evangelista Marcos contou para nós em todos esses 16 capítulos. Vamos então ficar em pé, meus amados irmãos, e vamos orar. Feche seus olhos neste momento.